Boa tarde. Continuamos narrando as histórias da radiodifusora destes 70 anos de história. E hoje eu converso com Oswaldina Gubbiotti, conhecida como Ditinha Gubbiotti, Dina, e ela também é irmã da minha mãe, minha tia Dina. Um prazer tê-la aqui conosco, aqui no Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde. Se chamava a senhora de Ditinha Gubbiotti? Lá, naquela época, eu era Ditinha, mas não sou nada de Ditinha. Aqui em São Paulo eu sou Dina, porque meu nome é Oswaldina. Então, na igreja, quando eu comecei na igreja há muitos anos, que eu fiz encontro de casais, fiz tudo na igreja, né? Agora que eu estou afastada por causa da pandemia, mas quando eu cheguei lá, já me cortaram o nome pelo meio. Então, ficou Dina. A senhora participou do começo da radiodifusora, foi uma das primeiras vozes femininas a participar desta história? Foi assim, eu comecei no alto-falante, né? Nós tínhamos aquele alto-falante com o Vitório Negri, e ele, como meu primo segundo, ele falou, vem pra cá e vem fazer um teste. Eu fiz o teste, ele achou que a minha voz era boa, e me pôs como locutora. Então toda noite eu fazia assim, aquela locução, achava gostoso, sabe? A gente fazia propaganda de algumas casas, algumas propagandas, né? E depois oferecia música para os namorados. Tinha pessoas que iam lá oferecer música, que fulano oferece para o ciclano, é assim, sabe? Isso aí no serviço de alto-falantes. E saía o som pela Rua 13 afora, né? E naquela época a senhora se lembra de mais pessoas que também trabalhavam com a senhora aqui para a radiodifusora? Bom, na radiodifusora, que eu me lembro, era a Orquideia, tinha a Leda, e sabe Francisca Caniello, que o apelido Chica Caniello? Da minha época, ela entrevistou um ator do Rio de Janeiro. Eu tenho até fotos, sabe? A senhora falou que mandava recado para os namorados. Nessa época a senhora conheceu também o seu marido, José Nunes. Sim, eu conheci meu marido logo em seguida, que eu já estava lá já atuando, e ele trabalhava no salão do Joianudo. Aí o Vitório Negri, cortando o cabelo, conversou com ele e falou, você tem uma voz muito boa, vai fazer um teste lá na rádio. E ele fez o teste e foi aprovado. A partir daquele momento ele passou a ser o locutor. E vocês tiveram mais contatos aqui na radiodifusora. Então a radiodifusora foi um cupido para a senhora? Foi. Tenho 3 filhos, né? E tenho 3 netos. E como foi para a senhora participar desse momento da difusora, o início da radiodifusora há 70 anos? Para mim foi muito bom, eu gostei muito, tanto que eu passava quase o dia todo na rádio. No meio período da tarde, eu ficava lá a tarde toda fazendo programa. Programa social, era um programa assim, que a gente oferecia música, uma pessoa oferecia música para outra, ou namorados, ou esposa, oferecia para o marido que estava aniversariando. Isso aí ficava o período da tarde toda. E nessa época a senhora tinha quantos anos? Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 19 anos. Aí eu vim para São Paulo, logo em seguida o meu marido veio atrás, aí nós casamos aqui em São Paulo. Então na radiodifusora a senhora deve ter trabalhado por volta dos 18 anos? Foi. Por aí. Eu me casei com 26 anos, então eu acredito que eu trabalhei na rádio, acho que uns 3, 4 anos eu trabalhei na rádio. E agora a senhora ouvir essa história, a rádio relembrando, 70 anos. Para mim é muito bom, né? Eu tenho muitas saudades, eu recordo muito, né, daquele tempo. Estou sempre contando para outro que eu passei. Fico olhando as fotos daquele tempo. O Vitório gostava muito de tirar foto da gente trabalhando. Que eu saía da locução e eu ia para a técnica, aquela mesa que a gente vai botando os discos, né? E saía dali e ia para a locução de novo. Sabe que nesse tempo nós tínhamos o José Silva, o José Nunes. Que é o seu marido? E a Leda Secona. Aí foi chegando mais gente. Qual música que tocava mais, que pediam mais? Dalva de Oliveira,
Francisco Alves, os cantores antigos. Eu gostava muito de ouvir o Gilberto Alves, que era uma voz belíssima. Então eu fazia tudo para botar o disco dele. Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, tocava muito. Agora a senhora está morando em São Paulo com o José Nunes. Sim, estou morando aqui em São Paulo. Quer mandar um abraço para os ouvintes da rádio? Eu quero sim. Eu quero mandar um abraço afetuoso, de muitas saudades, desejando um sucesso, desejando tudo de bom aí para todos. Aí eu fico assim tão emocionada que eu não me faltam as palavras. Desejo tudo de bom para vocês aí, que essa rádio permaneça como está e cada vez mais progredindo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Espaço Livre. Eu é que agradeço. A Radiodifusora completou 70 anos de existência dia 25 de novembro de 2020. E agora vamos contar um pouco do início dessa história. Prefixo ZYV23, frequência 680 quilociclos e potência 100 watts. Ouro Fino, em 1950, era conhecida como cidade progressista, que marchava a passos largos para um futuro promissor, com muitas ruas, calçadas, jardins bem cuidados e edifícios modernos. Apesar de pequena, a cidade contava com 5 agências bancárias e estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas. Existia a rede mineira de viação ferroviária, com 3 estações dentro do município: Ouro Fino, Francisco Sá e Caneleiras. A rede rodoviária possuía 269 quilômetros e ligava diversos bairros e municípios vizinhos. Nesta época, nascia a Radiodifusora. Radiodifusora Ouro Fino Limitada. O farmacêutico Luiz Ulisses Quaglia, além de ser um dos fundadores da emissora, também era o prefeito da cidade e tinha como vice José Serra. Vitório Luiz Negri era vereador. A Câmara tinha como presidente João Augusto Machado. José Américo Macedo era o juiz da comarca. Vitório Luiz Negri, Luiz Ulisses Quaglia e um grupo de associados fundaram a Radiodifusora Ouro Fino Limitada, ZYV 23, 680 kHz, em 25 de novembro de 1950, tocando Boa Noite Amor com Silvio Caldas. O primeiro disco a ser rodado aqui na difusora foi uns 78 rotações. E quem gravou esse 78, que eu acabei de citar, foi o Silvio Caldas. E tinha por título, numa face, A Saudade, e na outra, Boa Noite Amor. Foi o primeiro disco que a rádio rodou. Boa noite, amor. Até aquele dia, a rádio funcionava em período experimental. A primeira música tocada neste período foi Araponga. Tem coisa que marca na vida da gente, uma araponga marcou para mim. Até criarem a rádio, Vitório e José Silva eram locutores do serviço de alto-falantes na rua 13 de Maio, de propriedade de Pedro Burari. Mas o sonho do Vitório era fundar uma rádio. Para isto, conseguiu patrocinadores. Um deles, o senhor Luiz Ulisses Quaglia. Os 3 seguiram para o Rio de Janeiro no Ministério das Comunicações e trouxeram a concessão. Com a emissora funcionando e tendo em sua presidência Luiz Ulisses Quaglia, José Silva assumiu o departamento comercial, sendo o primeiro locutor da difusora, e Vitório Negri ficou na direção até 1955, passando o cargo para o voluntário Paulo Augusto Toledo. Vou citar aqui alguns dos nomes da década de 50, porque a rádio teve tantos colaboradores até o dia de hoje, tantos funcionários que jamais me seria possível lembrar e seria até enfadonho para os ouvintes. A primeira locutora era uma garota de nome Orquideia, não era a família ourofinense. O primeiro locutor, talvez não fosse nem preciso dizer, foi esse seu modesto amigo. Mas alguns dos pioneiros, incluindo alguns
radioatores. É o José Nunes, Benedito Virgílio, Flávio Ladentim, Albino Rodrigues, José Aguinaldo Carvalho, e ele era do departamento esportivo. Paulo Augusto, apresentador sertanejo, muito conhecido por Caboclo Zé. José Paulo Márcio Butti, ele é juiz de direito. Wilson Almeida é médico. Americano Saraiva, dentista. Júlia de Jesus, a popular Nia Gabriela, apresentava programas sertanejos de muito sucesso também aqui na região. Shirley Simões, também já falecida. Doroti Seganfredo, também já falecida. Ditinha Simões, Ditinha Gubiotti, Leda Secom, Leci Monteiro e outros que não me lembro agora. A programação dessa época transmitia uma sequência de 2 ou 3 músicas e nos intervalos o nome e prefixo da emissora. Algumas vezes liam notícias da cidade. A equipe de colaboradores era reduzida. 3 pessoas revezavam-se nos trabalhos de locutor, discotecário, técnico de som e limpeza. Na década de 50 foram produzidos programas de meia em meia hora, durante as 12 horas em que a rádio ficava no ar. Uma programação com auditórios, show de calouros, concursos de crianças e Miss Ouro Fino. Na década de 50, o prédio da difusora era no centro da cidade, na rua 13 de maio, número 643. Hoje, a emissora está instalada na rua Dr. Silviano Brandão, 795. Atualmente, a emissora é de propriedade da família do saudoso jornalista Milton Luca de Paula. O jornalista Milton Luca de Paula, ele começou na 35. E ele começou ali os primeiros passos e ele tem um amor tremendo pelo rádio e eu acho que começou ali na 35. A difusora mudou de dono várias vezes. Hoje é de propriedade do jornalista que nós acabamos de citar, Milton Luca de Paula. Ela funciona hoje em prédio próprio, talvez nem todo mundo saiba disso. Na rua Silviano Brandão, 795, que é praticamente o centro aqui da cidade. Suas instalações são amplas e modernas. Ela hoje tem maior potência, programação bem diversificada, inclusive ótimo trabalho jornalístico. E a difusora Ouro Fino hoje faz inveja a muita emissora de maior potência e localizada em cidades bem maiores do que a nossa. Texto: Luciana Leal. Locução: Alan Lima, Cláudio Lopes, Luiz Guilherme Burza e Luciana Leal. Edição: Leandro Gomes. Esta é uma homenagem do Departamento de Jornalismo pelos 70 anos da Rádio Difusora. Difusora.